Dito isto, passaria já ao primeiro painel, chamando todos os que vão participar nele, começando pelo Comandante João Soares, que irá moderar, o Sr. Vieira dos Santos, o Dr. Hermano Sousa, o Sr. António Dias, o Engenheiro Félix Franja e o Dr. Carlos Vasconcelos, e a pedir-vos que ocupassem os vossos lugares aqui no palco, e a pedir também ao moderador, essencialmente, que se respeitassem os tempos, porque estamos com uma manhã muito justa, está bem? Obrigado. A ASPOR realizou o seu 8º congresso, este ano subordinado ao tema O Mar de Amanhã. O comandante João Soares, um dos moderadores, falou a cargo sobre a interação dos agentes de navegação com os outros players. Moderou uma mesa redonda sobre a interação entre os agentes de navegação e as comunidades portuárias. Que conclusões tirou desta mesa? As conclusões que se podem tirar é que o papel dos agentes de navegação é fundamental no relacionamento com todos os elementos que constituem a comunidade portuária. É porque, aliás, como foi possível constatar-se, os agentes de navegação não estão de maneira nenhuma obsoletos, nem podem ser substituídos, são fundamentais para aquela ligação entre o mar, o armador, quem faz o transporte, e toda a cadeia logística que está em terra, desde os transitários, operadores logísticos, os próprios operadores portuários. Portanto, toda a parte da relação com terra e com os carregadores e os recebedores das mercadorias, o agente de navegação é uma peça fundamental. E, aliás, por acaso, foi até no segundo painel que isso foi mais ventilado, quem serve de amortecedor a grande parte dos problemas que existem e que os outros intervenientes da cadeia de transporte nem sequer muitas vezes sonham que eles existem, é o agente de navegação. É ele que muitas vezes serve de amortecedor a todos esses problemas e que faz com que todos os outros elementos ou da comunidade portuária ou da cadeia de abastecimento nem se apercebam desses estrangulamentos que são depois tratados e ultrapassados pelos agentes de navegação pelo seu trabalho. Nesse segundo painel que estava a falar, falou-se da relação entre os agentes de navegação e as entidades públicas. Eu pergunto-lhe o que é que as entidades públicas podem fazer para facilitar a atividade dos agentes? Bom, ter uma postura facilitadora, não é? A maior parte das autoridades, infelizmente no nosso país, a maior parte das autoridades interpreta ou considera as pessoas ou as empresas como prevaricadores. À partida são todos prevaricadores, têm que provar o contrário, que não o são. A postura devia ser ao contrário, devia ser todos são corretos e honestos e, ao mínimo indício, claro, serem autuados ou serem mesmo erradicados da sua atividade. O agente de navegação tem tido um papel também relevante no contacto com as autoridades e na obtenção de muita parte, ou de grande parte da facilitação que tem havido. É claro que nada é como era de antes, em termos das alfândegas, em termos da capitania, em termos dos serviços estrangeiros de fronteiras, da sanidade. Mas repare, estamos a falar em 5, 6 autoridades que estão dependentes de 6, 7 ministérios diferentes. O Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério da Administração Interna, o Ministério das Finanças, que no caso da alfândega, todos eles têm, pois, as suas políticas, todos os seus tratamentos diferentes. E aí deveria haver a tal uniformização. Por isso é que se fala na questão do Harbour Master, mas o Harbour Master não pode ser conotado com o papel da capitania. Não é? O Harbour Master tem um papel mais abrangente, é um papel de uma entidade que concentra e que serve de concentração de todas as outras autoridades e que talvez contribuísse para uma facilitação de todos os procedimentos. E, portanto, tornar as coisas mais fáceis, isso não quer dizer que haja um facilitismo. Facilitação não é a mesma coisa que facilitismo. Tem que haver controle. Agora, sim senhora, que controlem, mas com alguma facilitação e de forma que as coisas fluam facilmente e que tornem todos os procedimentos mais fáceis, não é? Mais eficientes e eficazes. No final do evento, o presidente da ASPOR, Óscar Burmester, fez um balanço positivo. Um balanço certamente positivo. Foi possível reunir um número considerável de associados neste dia, neste nosso congresso, e convidar também atores que connosco fazem parte da comunidade dos transportes, portanto atores da cadeia logística, para nos ajudarem a discutir o que será o futuro da nossa atividade
discutir a melhor forma de darmos um incremento que é certamente necessário para aumentarmos o nosso contributo para a dinâmica das exportações nacionais nos portos portugueses. O Mar de Amanhã foi o tema escolhido como mote para este congresso. Pergunto-lhe o que representa a escolha deste tema, o porquê da escolha deste tema. Um pouco saber em que águas iremos navegar no futuro, que tipo de embarcação é que será mais adequada para essas condições, que tipo de tripulação iremos ter, que tipo de velas, dito de outra forma, como é que nós, em termos empresariais, devemos posicionar as nossas empresas, qual é a estratégia, quais são os recursos aos quais devemos recorrer. Portanto, um pouco a meditação sobre aquilo que nos espera e a melhor forma de nos prepararmos para essas situações. E, na sua opinião, qual será o papel dos agentes de navegação nesse mar do futuro? Nós tivemos a oportunidade de ouvir a opinião de outros stakeholders, como hoje se diz, ligados à atividade marítima ou portuária, afirmar que a posição do agente de navegação é fundamental, na medida em que ele vê o setor do lado do mar, portanto, a perspectiva do transportador marítimo, e do lado de terra, a perspectiva dos clientes, dos agentes económicos que adjudicam transportes marítimos. E, portanto, temos um papel muito importante que temos vindo a assumir no passado e que gostaríamos, naturalmente, ver aumentado no futuro e dar o nosso contributo para uma dinâmica, uma certa cumplicidade, no bom sentido, entre todos os intervenientes, para afinarmos aquilo que precisa de ser afinado, a fim de que os portos e o transporte marítimo possam ajudar a nossa economia. E foi assim que terminou o 8º Congresso da ASPOR, deixando no ar uma mensagem predominante: o agente de navegação é absolutamente essencial.